Olá pessoal, dando continuidade ao nosso assunto de cinemática, a gente já viu os gráficos do movimento uniforme e na sequência gráficos do movimento uniformemente variável. A gente já viu essa função aqui, a função horária da velocidade, e o primeiro gráfico que a gente vai estudar é exatamente um gráfico velocidade versus tempo. A gente vai fazer a interpretação gráfica de um movimento, né? A gente coloca aqui uma função para se ter uma ideia. Então, essa função aqui que está no sistema internacional diz o seguinte, aqui um corpo ele tem uma velocidade inicial de 4, no caso 4 metros por segundo, e uma aceleração que vale 2 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui não é surpresa para a gente, não é novidade, é um gráfico, é uma função de V em T, né? Ou seja, para encontrar uma velocidade depende de um determinado instante de tempo. E aí a gente, olhando para essa tabela aqui, ó, essa tabela, né, o tempo de 0 até 10 segundos aqui a partir do início do movimento, ou seja, t0 igual a 0, eu tenho uma velocidade inicial de 4 metros por segundo, como a gente já identificou ali na função. Essa velocidade ela vai aumentando gradativamente porque o movimento ele é acelerado, a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva. E aí o tempo passa e a velocidade, o módulo da velocidade aumenta, né? Caracterizando, portanto, o movimento acelerado. Então, a gente vai fazer agora a análise do gráfico, né? Vamos fazer a análise gráfica dessa situação. Você imagina aí uma partícula que está se deslocando, né, com uma velocidade inicial tal, aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, e vamos ver como é que é o comportamento do gráfico ao longo do tempo. Então, perceba que aqui eu tenho uma velocidade inicial de 4 metros por segundo. Se você observar aqui no gráfico, para o tempo, esse eixo aqui, ó, horizontal, o eixo X, o eixo das abscissas, é o eixo dos tempos, e o eixo vertical é o eixo das velocidades. Então, observe, para a velocidade inicial 4, eu tenho tempo igual a 0. À medida que o tempo vai aumentando, ó, 1 segundo, eu já tenho velocidade igual a 6. E aí você consulta aqui na tabela. 1, 6, 2, 8, 3, 10, 4, 12, ou seja, o tempo está passando e a velocidade está aumentando. Ora, como a função é uma linha reta, né? Como você tem aqui uma função do primeiro grau, o gráfico é uma linha reta. E aí a gente também tem que lembrar o seguinte, ó, a aceleração é a característica mais importante, né, do movimento uniformemente variado, é que a aceleração ela é o quê? Ó, constante. A aceleração é constante. Já fizemos o estudo, né, já revisamos função do primeiro grau na aula passada. E aí a gente observa que, sendo um gráfico em linha reta, eu posso calcular essa aceleração, como a gente já sabe da definição, como sendo a variação de velocidade em relação ao intervalo de tempo. Olha só esse triângulo aqui, ó. Se você observar aqui este triângulo retângulo e observar esse ângulo, já fizemos esse estudo lá na função horária da posição. Esse ângulo aqui, ó, o cateto oposto, é exatamente essa variação de velocidade. A velocidade inicial aqui, que é 4, e passou a ter uma velocidade final equivalente a 24. Certo? Então, qual foi a minha variação? De 4 até 24, minha variação foi de 20. Isso tudo aconteceu no intervalo de tempo de 10 segundos. Ora, se eu divido cateto oposto por cateto adjacente, eu obtenho o que? A tangente de alfa. Então, a tangente de alfa ela é numericamente igual à aceleração. E aí a gente já sabe, né? A aceleração aí, no caso, vai ser 20 dividido por 10, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado, né? É exatamente o que a gente já tinha aqui na função. Então, essa função é uma função crescente, uma função do primeiro grau, e é uma função que rege a velocidade em relação ao tempo. Vamos lá. Mesma função, ó, V igual a V0 mais AT. Só que agora eu tenho velocidade inicial positiva e aceleração negativa. Olha só o comportamento do gráfico. Bora ver o comportamento desse gráfico aqui, ó. À medida que o tempo passa, a velocidade ela vai fazer o seguinte, ela vai reduzir até 0. Eu tenho um movimento inicialmente retardado. E isso aqui já é notável, né? É bem perceptível que se eu tenho velocidade positiva e se eu tenho aceleração negativa, o movimento ele é retardado de início. Então percebam, ó, minha velocidade inicial é 4,
igual ao problema anterior, só que agora eu tenho uma diminuição, porque o movimento ele é retardado. Ó. Em 1 segundo, 2 metros por segundo, em 2 segundos, a velocidade já é 0. O movimento ele é inicialmente retardado. Perceba que a partir de 2 segundos, ou em 3, ele já passa a ganhar uma velocidade negativa. Pode ir acompanhando todos os pontos. Ele tem uma velocidade negativa, mas essa velocidade ela cresce em módulo. Então, a partir de 0, você já tem um movimento que é acelerado. Então, ele é inicialmente retardado e depois acelerado, como os movimentos clássicos, né, que a gente já falou, já fizemos os comentários e já estudamos. Por exemplo, o lançamento vertical para cima. O corpo sobe, na subida ele é retardado e na descida ele é acelerado. Então, você tem aqui um movimento retardado de início e acelerado, portanto, é similar ao movimento de lançamento vertical para cima. Perceba que velocidade ela é positiva e a aceleração o tempo todo é negativa. Por que a aceleração o tempo todo é negativa? Porque a gente falou já milhões de vezes que no movimento uniformemente variado a aceleração é constante. Então ela não vai mudar, ela vai ser menos 2 o tempo todo. Tanto de 0 até 2 segundos, como de 2 segundos até 10 ou até o infinito, aí, onde você quiser imaginar. A aceleração o tempo todo é negativa. Agora a aceleração é positiva nessa primeira parte e negativa aqui a partir de 3 segundos. Ela é negativa. Olha só. Velocidade positiva, aceleração negativa. Velocidade negativa, aceleração negativa. Sinais, quando forem trocados em relação a essas grandezas, o movimento é retardado. E sinais de iguais, né? Mais ou mais e menos, mais e mais ou menos e menos, o movimento é acelerado. Perfeito? Então você tem aqui a tabela, você tem a função que já vai te dizer alguma coisa, a tabela que é construída a partir da função, a tabela que constrói o gráfico e essas informações aqui que já estão bem batidas, né? Já discutimos bastante essa questão de sinais trocados e sinais iguais. Beleza? Propriedade, o que a gente acabou de falar, né? Se você tem aí um gráfico, velocidade versus tempo, a inclinação dessa reta, que é esse ângulo aqui, ó, ou seja, a inclinação que é a tangente, ela é numericamente igual à aceleração. Perfeito? Essa é a propriedade desse gráfico. Gráfico posição versus tempo. Ora, posição versus tempo, eu tenho que usar a função horária da posição no MRUV, ou MUV, simplesmente. E aí eu dei um exemplo aqui, ó. Você tem uma função e a gente identifica cada um desses elementos, ó. Posição inicial, velocidade inicial e a aceleração que dividido por 2 deu menos 1, né? Aqui é a mesma coisa de ter menos 1. Tudo no sistema internacional. Montando a mesma tabelinha, o tempo não para, como dizia Cazuza, né? Olha o tempo passando aqui. E olha só o comportamento da posição. Bora ver no gráfico o que é que acontece? Tu tem aqui, ó, tu tens uma posição inicial. Isso aqui, ó, é o S0. S0. S0 é exatamente a tua posição inicial quando o tempo for 0. Professor, não estou entendendo como é que vão aparecer esses números. Cara, é só tu pegar cada um desses instantes de tempo aqui e substituir nessa função. Quando esses t's aqui forem substituídos por 1, o teu S vai dar 14. Quando for substituído por 2, vai dar 21. E aí, ó, olha só o que é que vai acontecendo com o gráfico. Olha só, se tu acompanhar aqui a tabela, é exatamente o caminho que esse gráfico está fazendo. Quando o tempo é 1 segundo, a posição dele, que não aparece aqui, né, é 14. Quando o tempo é 2, a posição é 21. E aí perceba que o gráfico ele formou uma parábola. Não está bem uma parábola porque é formada por segmentos de reta aqui, né? Mas para uma aproximação, se eu colocasse mais pontos aqui, daria a ideia de uma parábolazinha perfeita. Então, o que é que esse gráfico vai informar para a gente? Vamos ver aqui o que é que a gente pode retirar desse gráfico. Primeiro, eu vou passar uma reta aqui
exatamente nesse ponto máximo da parábola. A gente chama isso aqui de vértice da parábola. E vamos ver o que é que acontece antes e depois desse vértice da parábola. Esse vértice da parábola é exatamente onde você tem a posição máxima. Ele saiu da posição 5 e foi para uma posição final 30 metros. Posição dada em metros. Ora, se eu ando no sentido crescente da trajetória, olha só as posições 14, 21, 26, 29. O movimento é progressivo e a velocidade ela é positiva. Perceba que a partir daqui, a partir de 5 segundos, as posições começam a diminuir. 29, 26, 21, 14, 5. Então, V agora passa a ser negativo. Professor, não entendi isso. Aí a gente tem que revisar, né, assunto já batido esse aqui. Quando a gente anda no sentido crescente da trajetória, movimento progressivo. Quando a gente diminui essas posições, o movimento é retrógrado. E a aceleração? Quem é a aceleração aqui? Qual o número que dividido por 2 dá menos 1? Essa aceleração ela vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. E ela é negativa o tempo todo. Por que, professor? Mais uma vez, característica do movimento uniformemente variado. A aceleração se permanece constante durante todo o movimento. Então, veja. Aqui é mais, aqui é menos e aqui é menos. Movimento retardado até parar e movimento acelerado. Tranquilo? Esse aqui é o ponto de inflexão, é o vértice da parábola, o ponto onde ele chega na posição maior, né, aqui no eixo, e depois ele retorna. Ele está subindo e depois ele está o quê? Descendo. Né? Subindo e descendo não necessariamente. Né? Pode ser um movimento horizontal aqui, onde as posições estão aumentando e depois as posições passam a diminuir. Olha só a curva aqui que o gráfico faz. Perfeito? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente falar. Falamos do vértice, da classificação do movimento. Beleza. Quem lembra disso aqui? V, vamos montar a função horária da velocidade. V é igual a V0 mais AT. Né? V0 é 10 e a aceleração é menos 2. Se ele está vindo aqui, e ele vai chegar num ponto onde ele começa a voltar, ele está indo, chega num ponto e de repente começa a voltar, ele tem que parar. E para ele parar, a velocidade tem que ser igual a 0. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, T vai ser igual a 10 dividido por 2, 5 segundos. Perceberam? 5 segundos, esse valor aqui, marca exatamente a inversão do sentido da velocidade. Então, quando esse A aqui for positivo, ou melhor, for negativo, e ele é negativo, né, deu menos 2, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Se A é negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Certo? Bora ver uma outra ocasião aqui. Olha só a minha nova função horária. Olha só o tempo passando, mais uma vez, de 0 até 10. E olha só o comportamento das posições. Quem é a minha posição inicial? Posição inicial aqui, 30. Velocidade inicial, menos 20 metros por segundo. Colocando isso tudo no SI. E a aceleração é quanto? Qual o número que dividido por 2 deu 2? Então, A aqui é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, posição inicial, 30. Está aqui, em 1 segundo. O que é que está acontecendo em 1 segundo? Ele já caiu aqui para 12. 2 segundos. Ele está aqui em menos 2. Olha só agora, seguindo a sequência dessa tabela, o formato da parábola. Olha só o formato da parábola. A gente passa aqui uma reta. Eita, não passou não, né? Deveria ter passado aqui nesse ponto. Eu vou até apagar. Vamos lá. Passando a reta aqui, fazer ela menorzinha, a gente divide a parábola em duas partes. Ixi, Maria, eu já estou ruim aqui. Qual a velocidade aqui nesse trecho? As posições estão aumentando ou estão diminuindo? Mas a gente já observa aqui que a velocidade inicial é negativa. O tempo está passando, a posição era 30, passou para quanto? Para 12, depois passou para menos 2. A velocidade ela é negativa, minha gente, aqui.
Chega num ponto, que posição é? Em menos 20, ó. Em menos 20, exatamente em 5 segundos, bateu com o exemplo anterior. As posições agora começam a crescer novamente, ó. Passa de menos 18 para menos 2, menos 12, menos 2, 12. Ele começa agora a voltar, ó. Ele saiu aqui, ó, posições diminuindo. Depois que ele chegou lá em menos 20, a posição começou a crescer novamente e a velocidade passa a ser positiva. Veja que a aceleração ela é positiva durante todo o trajeto e a gente vai ter aquela mesma situação. Velocidade negativa, aceleração positiva. Velocidade positiva, aceleração positiva. Sinais trocados, movimento retardado. Sinais iguais, movimento acelerado. Perceberam? Sempre que a gente tiver esse ponto aqui, ó, que é o vértice da parábola, é um ponto de inversão do sentido da velocidade. E para você inverter o sentido da velocidade, você tem que parar. Perfeito? Então ele para na posição menos 20. Ele para na posição menos 20 aqui, ó. Tranquilo? Ó, mais uma vez, aceleração positiva agora só para a gente fechar, concavidade voltada para cima. Se o A fosse negativo, a concavidade era voltada para baixo. Percebam que função do segundo grau, quando eu tenho uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Se for uma reta, se for uma função do primeiro grau, ó, essa equação aqui, ó, que a gente viu, essa funçãozinha aqui, ó, lá no movimento uniforme, só esse pedaço, é S em função de t, então ela era uma linha reta. A função horária da velocidade também é uma linha reta, mas quando aparece o termo t ao quadrado, a gente passa a ter uma parábola. Beleza? E para revisar, vou usar a mesma função, ó, função horária da posição, a mesma que a gente usou, velocidade é 10 e aceleração é menos 2, e a gente vai colocar os dois gráficos simultaneamente. Olha só o que é que está acontecendo. Bora interpretar os dois simultaneamente. Olha só, em 5 segundos, a velocidade ela é positiva, só que ela vai parar. Ele vai chegar aqui e vai inverter o sentido. Bora olhar aqui para o gráfico para ver se acontece isso. Ó, a velocidade diminuindo. A velocidade vai diminuindo e ela em 5 segundos, esse aqui é o eixo. Esse aqui, pessoal, é o eixo dos tempos. Ó. Esse aqui é o eixo dos tempos. Veja que em 5 segundos é exatamente quando a velocidade é zero. Ou seja, quando ele chega no ponto máximo, quando ele chega, ele sai de 5, vai andando até 30, para em 30. Se ele parou, velocidade o quê? Ó, caiu para zero. E essa primeira parte o movimento é retardado. Perceba que a velocidade vai diminuindo. E aqui o módulo da velocidade vai aumentando. Esses pontos que eu coloquei aqui, o gráfico está um pouco menor, indicam exatamente os valores aqui no eixo Y. Menos 8, menos 10, menos 12, menos 14. Então perceba que a velocidade ela diminui numericamente, mas o módulo dela aumenta e, portanto, o movimento ele é retardado e acelerado aqui. Retardado e acelerado. Gráfico V versus T e S versus T. E para finalizar, a mesma equação lá que a gente usou, né? Função horária, menos 20 e aceleração 4. Olha aí, ó, o movimento é uma parábola com cavidade voltada para cima. Opa! Perceba que essa primeira parte aqui, o movimento ele é retardado. Olha o módulo da velocidade. Olha só, até 5. Até 5, ó, a parábola aqui, ó, as posições estão diminuindo. E olha só o que está acontecendo. O módulo da velocidade diminui até quanto? Até 5 também. Isso aqui é 5 segundos. Olha o eixo aqui, o eixo dos tempos. Aí a velocidade é menos 20, menos 10, menos 5, até chegar em zero. É exatamente aqui, ó. Em 5 segundos, a velocidade é zero. E depois a gente passa a ter um movimento acelerado. Olha agora o módulo da velocidade aumentando a partir de 5. 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Beleza, galera? Por hoje é só. Esse vídeo ele é só teoria. Eu vou fazer um vídeo complementar com resolução de exercícios. Um abraço a todos.